de que houve busca e apreensão na casa do motorista Queiroz, inclusive na loja de chocolate do Flávio Bolsonaro. As investigações estão avançando. Tive informação lá do Rio de Janeiro que o juiz Itabaiana, que chama, acho, que está conduzindo essa operação, chamada carne de pescoço, cara duríssimo. Mas o que está ocorrendo aí é mais um capítulo dessa grande disputa entre o Wilson Witzel e Jair Bolsonaro. O Witzel está no Rio aparelhando tudo que se conhece lá. O último aparelhamento agora é do Detran, e as indicações são do deputado Paulo Melo, que está detido hoje, e daquele grupo que, em outros tempos, aí fazia a base política do Rio de Janeiro, do MDB, e aí ligações aí com vários setores confusos da política carioca também, né? Então, digamos, qual vai ser o desdobramento disso aí? O ponto central é que a morte de Marielle ainda está intocada. Nesse caso do Queiroz, foram 14 meses. 14 meses. Você vê, lá na Paraíba mandam prender o antigo governador, que não estava no Brasil, não está no poder mais, não teria nada a ameaçar, junto com um conjunto de prefeitos do PSB, uma nítida iniciativa aí, política também. Não estou inocentando antecipadamente ninguém. Eu estou pegando especificamente esses avanços de prisão preventiva e tudo, que continua sendo uma manifestação política terrível, exigindo aí uma aceleração dessa lei contra abusos do judiciário, né? Mas é interessante o jogo no Rio, porque, de um lado, você tem o Witzel atacando o Bolsonaro através dos filhos, que são a parte mais vulnerável aí do Bolsonaro. Por outro lado, a informação de que o Bolsonaro pretende agora dividir novamente o Ministério da Justiça, tirando segurança pública. Aliás, um ponto relevante sobre segurança pública, o Moro não entende nada de segurança pública. O Moro é um juiz burocrata que tem o seu padrão de condenação de crimes, linha dura e tudo, só consegue pensar segurança pública dentro do aparato judicial, não consegue entender como articulação de fatores aí, como articulação com estados e municípios. Agora é interessante também, fazendo um parênteses aí, que esse tema, que já era um tema relevantíssimo lá atrás, com o Tarso Genro no Ministério da Justiça, se tentou essa articulação. Aqueles programas de integração de polícias aí que se acreditava que podia avançar. Tivemos um belíssimo exemplo na Copa do Mundo, mas quando entra o Zé Eduardo Cardoso, eu sempre fico meio inibido de falar do Zé Eduardo, porque o Zé Eduardo é um doce de criatura, mas realmente foi um ministro desastroso ali, porque paralisou tudo da implementação dos planos, integração de bancos de dados. Então, e você tinha grandes exemplos, em Minas Gerais mesmo. Até é interessante que agora surgiu a informação de que os mineiros consideram que a segurança é melhor. Eu vou te falar, o Pimentel tem um conjunto de fragilidades na gestão dele, mas a parte de segurança pública, ele definiu-se um modelo lá com colaboração da Polícia Militar, da Polícia Civil, que virou um modelo campeão, e com indicadores despencando de segurança. Mas vocês veem até que ponto que a questão da mídia aumenta ou diminui a sensação de segurança. Vocês se lembram do Brizola lá atrás, aqueles arrastões que eram programados, o Jornal Nacional dava o arrastão, e daí sempre passava aquela sensação de que aumentou a sensação de insegurança. Então, esse jogo é complicado. Mas o Moro, efetivamente, demonstrou esse tempo todo sem não ter a menor noção em relação à segurança pública. Mas, por outro lado, o boato, que isso é boato ainda hoje, mas tudo é possível desse governo, né, de divisão do Ministério, pretende abrir um espaço para um político, um coronel da PM lá do Distrito Federal, que se envolveu em inquéritos também, mas é o grande conselheiro do Jair Bolsonaro. Então, você tem os conflitos aqui, Witzel-Bolsonaro, aqui os conflitos Bolsonaro e Moro, a imprensa tentando naturalizar Bolsonaro para poder ter as reformas de um lado, e de outro lado, essa ampliação da influência do Bolsonaro em todos os níveis. Aliás, tem
alguns malabarismos estatísticos aí de alguns analistas, considerando que não existe o antipetismo. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu sempre impliquei um pouco com teóricos que se baseiam em estatística, se baseiam. São os cabeças de planilha, sem ter a menor percepção em relação ao que ocorre no entorno, no geral. Outro dia, num grupo de WhatsApp, alguém trouxe um artigo do Marcos Nobre. O Marcos Nobre é do SEBRAP, filho do grande Freitas Nobre. Aí o sujeito que tem escrito, dado alertas muito relevantes sobre esse avanço do bolsonarismo. E daí o sujeito lá entra, mas ele não analisa estatísticas. Não... O sujeito é especialista em analisar a estatística eleitoral. Gente, quando você vai analisar a realidade como um todo, a estatística eleitoral é um elemento. Em cima desse um elemento, você tem uma visão sobre os diversos fatores que compõem a política que não são quantificáveis, que dependem muito da intuição. A intuição não é um mero chute. A intuição é a capacidade que tem o cérebro aí de juntar um conjunto de informações e chegar e tentar, em cima desse conjunto de informações, definir um caminho jogando, através da intuição, naqueles pontos que consideram mais relevantes. Então, quando você vê, por exemplo, esse negócio do Bolsonaro com o partido político, os caras falam, jamais, o jeito que vai fazer, como vai fazer um partido político? Não vai ter nem tempo. Gente, o jeito ele tem toda a rede dos neopentecostais. Ele tem toda a rede das polícias aí espalhadas no Brasil inteiro. Ele tem as milícias, que têm um poder territorial hoje extraordinário. Vocês acham que não vão... E tem uma classe média, especialmente no interior aí, que, quando fala do capitão baba, nossa senhora, outro dia, uma tia querida minha, eu soube que ela falou, não, se tiver alguma coisa, eu vou me inscrever no partido do capitão. Eu separo. Tia mineira, a gente não discute, a gente aceita. Mas realmente você tem essa ampliação do bolsonarismo em todos os níveis, no judiciário especificamente. Aliás, chama atenção, interessante, nesse negócio do Sérgio Cabral. Sérgio Cabral, uma delação que não foi aceita pela Lava Jato, pelo Ministério Público. O Globo hoje faz um longo editorial aí desancando a delação do Sérgio Cabral, porque isso vai ser uma delação que nem a do Antônio Palocci, que o Globo dá manchete da Jornal Nacional em cada vagido do Antônio Palocci, né? E pode ser que seja um chute a delação do Cabral, mas o ponto central é que ele pega setores que a Lava Jato mantém intocados, especialmente do Judiciário. O Judiciário do Rio é muito polêmico. Eu estou sendo processado aí pelo Luiz Sveiter por críticas que eu fiz ao Judiciário do Rio de Janeiro. É um judiciário complicado. É uma estrutura de poder que vai no STJ, vai no STF, através do Luiz Fux também, e o Cabral e a esposa tiveram um papel central para... Aliás, o Lula também é amigo também, que eu vou te falar, viu? Nossa Senhora! Mas tiveram um papel central na indicação de ministros do STJ, além do Luiz Fux também, né? Então você fica na dúvida, quer dizer, qual que é o problema do Ministério Público? É não querer, querer preservar o judiciário efetivamente. O Globo já está nítido aí, né? O Globo, que aceitou todas as delações e os fogos de artifícios do Palocci, inclusive na véspera das eleições, hoje compara Sérgio Cabral ao Palocci para desautorizar Sérgio Cabral. Mas, de qualquer modo, o Sérgio Cabral, eu vou te falar, inacreditável que seja filho do Sérgio Cabral, do grande cronista musical, grande biógrafo, cara adorável, daquelas figuras símbolos do Rio de Janeiro. Mas o sujeito acenar com a possibilidade de devolver 300 milhões de reais, ou seja, ele tem 300 milhões lá fora que não foram localizados. É inacreditável, né? Mas então você tem esse conjunto de... Tem gente chata também, tem um sujeito que entra fazendo campanha política. Então, digamos, você tem... Vamos ver os desdobramentos agora dessa investida sobre o Flávio Bolsonaro. De um lado, você tem crimes que foram cometidos efetivamente, crimes de menor gravidade em relação às suspeitas maiores aí de Marielle e outros pontos. Então, vamos ver até que ponto que
a abertura que for dada nessa linha do Flávio Bolsonaro pode chegar para avançar em relação a Marielle. Hoje eu conversei com um repórter que esteve com a mãe de Marielle, aí ela deixou bem claro por que ela não quer a federalização. A federalização significaria você matar a investigação, especialmente nas mãos do Sérgio Moro. Por outro lado, ela ficou na maior dúvida em relação ao papel do Ministério Público Estadual do Rio, defende as outras procuradoras, com exceção daquela que foi demitida porque era bolsonarista e manipulou a questão das gravações da central telefônica, mas as outras colegas endossaram também. Então você tem isso aí, o Brasil caminhando dessa maneira. Esse Brasil das milícias, um Brasil com a ideologia mais deletéria, fundamentalista de ultradireita, impregnando as instituições, impregnando o Ministério Público. Hoje eu estive num evento aqui em São Paulo do Ministério Público Estadual. Olha, e é interessante, o Ministério Público, à medida que o Ministério Público Federal foi se esvaziando, se desmoralizando, você vai ter que ter uma recuperação da saga do Ministério Público naqueles ministérios públicos maiores. E São Paulo é um que se candidata um pouco a isso, né? Hoje teve a entrega das certidões de óbito de Nelson Berlino, de duas vítimas da ditadura, que foram mortos aí no final dos anos 60, começo dos anos 70, né? E é interessante a Eugênia Gonzaga, que presidiu a Comissão dos Desaparecidos, esteve no evento, eu estive acompanhando ela, e nós tivemos lá um episódio extraordinariamente significativo, que é o representante do Procurador-Geral de São Paulo pedindo desculpas às famílias em nome do Estado brasileiro, algo que nunca se conseguiu antes, nem com Lula, nem com Dilma, nem com Fernando Henrique. Ou seja, não só não teve a justiça de transição para punir os abusos efetivos, e hoje as histórias que corriam lá nesse encontro sobre os abusos eram de arrepiar, né? Os filhos lá o filho de 4 meses, 5 meses, aí sendo torturado por um policial para que a mãe entregasse. Não dá para as Forças Armadas endossarem esse negócio, não dá. Não tem corporativismo que explique isso. Ter uma pessoa dessa na sua companhia desmerece qualquer poder. E daí teve esse pedido de desculpa pelo Estado brasileiro, através do Ministério Público de São Paulo. Não sei o que vai dar. Você tem aqueles laivos de civilização. Depois vocês assistam a entrevista que eu fiz hoje à tarde com a Carmen Silva, do Movimento do Sem Teto, e compare com isso que nós estamos falando aqui, com os bolsonaros, com esse jogo político indecente aí de Bolsonaro, Witzel, Sérgio Moro, e no Supremo pessoas totalmente irresponsáveis, como Luiz Roberto Barroso, estimulando, em nome da civilização, vamos levar o Brasil à era da Idade das Pedras, né? E compare com esse trabalho que é feito pela Carmen no MTST. Vocês vão ver o sentido nítido, uma coisa que desde lá de trás, quando começaram as primeiras políticas sociais, aqui do Fome Zero, lá dava para perceber. O que é a sofisticação? O que é a gestão moderna de políticas públicas na área social, em comparação com esse anacronismo rotundo da área econômica? Hoje a Mônica Bolli, no Estadão, faz um bom artigo aí sobre essa tentativa dos economistas de tentar explicar realidades absolutamente complexas e instáveis de forma definitiva através das suas planilhas. O que a gente dizia faz tempo, a construção do país não se dá com política monetária e cambial. Isso é meio. Ela se dá quando você começa a trabalhar, e o ponto central, que já tinha mencionado ontem no comentário, e hoje vocês vão ver nessa entrevista com a Carmen Silva de uma forma espetacular, é quando a sociedade, o empreendedorismo, não só no setor privado, nas pequenas e microempresas, mas o empreendedorismo social, passa a se desenvolver e passa a criar regras e tudo que permita você juntar populações inteiras em torno de objetivos comuns. E no caso da Carmen, aí é um desafio extraordinário, porque não é a pessoa que vai, o sem-teto que vai lá, é uma pessoa derrotada pela vida, não é só a questão financeira. É uma pessoa desacreditada, que ninguém acredita nela. E pelo que ela me diz, nos últimos anos, em função da crise, muito advogado, motorista, segurança, virando sem teto.
E daí entra a parte mais interessante, que é o mesmo fenômeno que ocorreu nas políticas de inclusão do governo Lula, que eu perguntei, né? Porque ela fala, o objetivo final é ter o teto, acabar tendo teto, lá na frente poder comprar a sua casa e tudo. E já fizeram isso, já colocaram acho que 2.000 famílias em casas. E eu perguntei, depois que viram proprietários, como é que fica as relações de solidariedade com os demais? Eu falei, mínimas. É o mesmo processo que você tem nessa seção das classes populares para a classe média, ela passa a atuar como classe média e passa a ter um individualismo, passa a ter resistência em relação a políticas que tragam novas pessoas para o mercado. É interessante, a natureza humana, e isso leva eles aí a pensar. Ela está propondo uma parceria público-social para a prefeitura, e é muito interessante porque nessa parceria eles estão propondo algo que na Inglaterra e em vários lugares é uma nova tendência que começa a crescer. Já teve algumas experiências lá atrás, do chamado aluguel social. Ou seja, em vez de dar propriedade, você aluga por 15, 20, um tempo enorme aí, e esse aluguel que é dado serve para você ampliar as políticas públicas e colocar mais pessoas com o seu endereço no centro da cidade. E daí você vê... Essa mulher, olha, eu vou te falar, viu? Ela só não tem tornozeleira porque o Tribunal de Justiça de São Paulo... É inacreditável o Tribunal de Justiça de São Paulo fazer... Essa mulher é para prêmio Nobel. O que ela faz a partir do cantinho dela, lá, de uma política social de juntar um conjunto de pessoas, tomar um edifício público abandonado, junta pessoas especialistas aí em habitação, Hermínia Maricato e outros, junta arquitetos, pensam políticas comuns, políticas públicas. Ela sabe que o poder público ele é essencial para essas políticas. Leva até a prefeitura, participa dos conselhos. Gente, não tem nada mais legalista, não tem nada mais expressivo que isso. Uma pessoa fora da máquina pública, montando ideias e projetos, tendo como principal objetivo articular as máquinas, a política pública. Repito, essa mulher é para Nobel. É para Nobel. Os nobres desembargadores de São Paulo aqui jogaram ela na prisão. Ela tem que chegar em casa todo dia até 10 da noite, não pode passar. Fim de semana não pode sair de casa. Gente, esse é o retrato do Brasil. Um presidente que é suspeito de envolvimento na morte de uma vereadora, é suspeito de envolvimento. Não estou dizendo que ele é o responsável final. Família totalmente enrolada em tudo. E, na outra ponta, uma pacificadora do nível das maiores que eu conheci até hoje, sendo ameaçada, estando em caso de prisão domiciliar. É um país... O Alcindo pede para respeitar o nome, repetir o nome da mulher. Carmen Silva, marca esse nome. Esse nome é de uma relevância sem tamanho. Vocês vão ver nessa entrevista, que está sendo passada simultaneamente aí, o que é tecnologia social. Não é meramente juntar as pessoas, você junta as pessoas que não se conhecem, derrotadas pela vida, daí você tem que juntar o grupo, conversar, definir regras de ocupação, pegar aquelas pessoas, manda uma comitiva na frente para limpar o edifício, daí pega aquele sujeito, aquele pedreiro desempregado que não acreditava mais nele próprio, ele vai lá para ajudar a consertar o edifício, aquele eletricista, vai juntando as vocações internamente, daí em cada andar lá coloca um orientador para administrar conflitos entre a população, define regras, cada qual paga um condomínio de R$240, que serve como aluguel, como condomínio, serve para o vigilante noturno que está lá, o vigilante noturno, a segurança. Gente, isso aí não existe. Isso é modernidade. Isso é modernidade em toda a sua plenitude. Bom, vamos ficando por aqui. Depois aproveita lá esse vídeo com a Carmen, que vale a pena. Um abraço para vocês.